Olá, a paz do Senhor, seja bem-vindo ao programa Mais Sábios, um programa para toda a família. Aqui nós falamos sobre o idoso e para o idoso. E nesta edição especial, nós vamos falar de um tema muito importante, nutrição para a prevenção de doenças nos idosos. E para falar deste tema, nós temos dois convidados especiais. Antes de apresentá-los, gostaria de pedir para que você ainda não está inscrito no canal da Igreja Cristã Maranata, se inscreva agora, está aparecendo na tela. E também curta este programa, não deixe de fazer também o seu comentário e compartilhar com seus amigos, familiares. Tem sido uma grande bênção a sua participação. E sempre que você participa, de alguma forma, traz mais relevância e visibilidade para o canal da Igreja Cristã Maranata e para este programa. Para falar deste tema sobre nutrição, que é tão importante na vida dos nossos irmãos idosos, nós estamos aqui com a nossa irmã Mariana. Ela que é nutricionista integrativa, pós-graduada em nutrição clínica, laboratorial, esportiva, estética, fisioterapia, terapias integrativas, acupuntura, medicina tradicional chinesa, iridologia e homeopatia. Também terapeuta floral, aromaterapia, terapeuta ortomolecular e ortobiomolecular. Consegui falar tudo? Seja bem-vinda, Mariana. Paz do Senhor. A paz do Senhor. Também, para conversar conosco a respeito daquilo que é a vida espiritual dos nossos irmãos idosos, estamos aqui com o pastor Heber Salles. Pastor Heber, ele já é de casa, é pastor aqui no município de Vila Velha, e está atualmente como pastor na igreja de Araçás 1, na área de Araçás. Seja muito bem-vindo, pastor Heber Salles. Muito obrigado, pastor Abel, os demais. É um privilégio estar aqui com os irmãos, participando desse programa tão bonito sobre os idosos, né? Para mim é um privilégio particular estar aqui com os irmãos. Glória a Deus. Seja bem-vindo, pastor Heber. Seja bem-vinda, Mariana. E hoje nós vamos conversar um pouco aqui sobre este tema, né? Nutrição para a prevenção de doenças nos idosos. E para conversar um pouco, né, neste primeiro quadro, que vai ser o nosso bate-papo aqui, para entrar no assunto, eu quero passar a palavra aqui para Mariana, né, com este currículo aqui tão grande e tanta informação que já foi trazida aqui, mas vai estar falando para a gente um pouco a respeito do que é a nutrição que vai prevenir doenças nos idosos. E para começar a falar um pouco deste tema, Mariana, eu nem sabia disso na verdade, né? Mas existem micro e macronutrientes para poder fazer essa prevenção de doenças e o controle dessas doenças que já existem na vida de alguns dos nossos irmãos idosos. Inicia para a gente aí um pouco a respeito desta fala sua sobre nutrição. Então, por muito tempo, as pessoas, os próprios médicos, os próprios pacientes, eles achavam que fazer prevenção era somente ter controle dos macronutrientes. O que seriam esses macronutrientes? São os nossos carboidratos, os nossos lipídios e as nossas proteínas. Então, por muitos anos, toda a parte da medicina ela foi focada nesses três macronutrientes: carboidratos, proteínas e lipídios. Então, avaliava-se colesterol, triglicerídeo, glicose, baseado nos macronutrientes. Quando começou a surgir a medicina preventiva, que também se chama hoje integrativa, que é aquela medicina ou a nutrição que integra várias partes do corpo, que analisa a pessoa de uma forma geral, passou-se a descoberta de que os micronutrientes têm um papel fundamental também no controle dessas doenças. Então não adianta você ter um controle da quantidade de lipídios, da quantidade de gordura que você faz o consumo, se você tem uma deficiência de um micronutriente, que também vai estar te gerando uma doença devido a essa deficiência. Então, hoje, a questão toda da prevenção, lógico, a gente não descarta os macronutrientes, mas a prevenção de doenças e o controle das doenças já existentes, elas estão muito mais baseadas nos micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais, do que propriamente nos macronutrientes. Certo. Quando você fala de micronutrientes, só para
para o nosso telespectador, o nosso irmão que está ali assistindo este programa, ele possa entender. Na prática, falando de nutrição, de alimentação, o que seria isso? Seriam as nossas vitaminas e os nossos minerais. Então, hoje, todo alimento que você vai consumir, ele tem tanto macro quanto micro. E cada alimento ele é fonte de um determinado micronutriente, como também é fonte de um macro. Mas vamos deixar os macro um pouquinho de lado, que todo mundo já sabe o que é açúcar, o que é gordura, o que é proteína. Mas os micronutrientes, eles ficaram escondidos por muito tempo. Então, cada alimento, ele é fonte de um micronutriente. Por isso que a pessoa ela tem que ter uma alimentação mais variada possível, para ela suprir todas as suas necessidades. Quando nós falamos hoje de micronutrientes, nós estamos falando das vitaminas, dentre elas vitamina A, vitamina E, vitamina C, a vitamina D, e também dos minerais, como zinco, selênio, cromo, sódio, potássio, cálcio, fósforo. Eu sempre brinco, a tabela periódica praticamente toda. Então, esses micronutrientes vão fazer com que você faça prevenção de doenças, mas também façam o controle de algumas doenças. Como a gente já sabe hoje que a osteoporose por muito tempo foi ligada somente ao cálcio, e ela não está só relacionada ao cálcio, ela está ligada com a vitamina D, com a K, com o magnésio. Então, hoje você consegue fazer prevenção de doenças e ajuste dos seus exames laboratoriais pelos micronutrientes que hoje existem. Certo. Então, vamos lá, eu tenho uma pergunta para você. No tempo lá atrás, né, no tempo da minha avó, a comida que ela comia era diferente da comida que existe hoje, que está na prateleira dos supermercados aí, né? E que é tão acessível hoje, né? As pessoas com facilidade querem preparar um alimento rápido, vai na prateleira, pega ali, esquenta ou coloca por pouco tempo em uma panela no fogão ali e está pronto. E você está falando de uma prevenção de doenças. E eu acredito, aí é a pergunta que eu quero te fazer, eu acredito que isso tem que ser muito bem esclarecido na vida dos nossos irmãos idosos, porque muitos deles não têm esse conhecimento, principalmente porque aquilo que está escrito no rótulo de muitos alimentos deles aí está na letra muito miudinha que eles nem vão parar para poder ler. Isso. Então, assim, para aquele que é o neto, o filho, aquele que está acompanhando o idoso, qual é o cuidado, ou quais os cuidados que eles devem ter quando for preparar uma alimentação? Muitas vezes os nossos irmãos idosos, eles não têm mais a prática de ir para um fogão, de cozinhar, de preparar o seu alimento, e come a mesma comida que todo mundo está ali da família comendo, na mesa, sentados, e existe uma preocupação, porque os alimentos hoje são diferentes, né? Então, assim, você como especialista, qual é a sua recomendação na escolha desses alimentos? Na prática mesmo, assim, quais os cuidados que nós devemos ter para escolher esses alimentos? Eu sempre falo que é descascar mais e desembalar menos. Só de você fazer essa simples regra, você já vai estar melhorando uns 30% da sua saúde. Porque falar de alimentação saudável hoje é muito difícil. Porque o próprio alimento que era considerado saudável, hoje ele tem uma carga de agrotóxicos, de toxinas que estão ali presentes, que é muito alta. Então, imagina aquele idoso que já está debilitado e você acaba dando uma carga de produtos químicos, de substâncias químicas que estão dentro dessas embalagens para ele. Vai comprometer muito mais a saúde desse idoso. Ele já está debilitado, ele já tem uma imunidade que não está mais compatível com uma pessoa que é jovem, pelo próprio processo do envelhecimento. Então, quando a gente fala de prevenção hoje, na verdade a prevenção deveria ser feita na gestação. Então, a partir do momento que a mulher está gestante, ela já consegue fazer prevenção de doenças futuras quando você adapta o plano alimentar daquela mulher com a carga de micronutrientes que realmente ela precisa. Só que isso é uma realidade atual, não é uma realidade dos nossos idosos hoje. Então, se você pega uma alimentação do idoso, fruta, verdura, carnes, oleaginosas, você já vai melhorar muito a saúde desse idoso. E, como eu falei, desembalar menos, o mínimo possível de produtos industrializados. Porque quando você pega uma embalagem, um rótulo de um produto industrializado, o que você mais vê lá são siglas, NIC, NC, que você não tem nem noção do que é aquilo. Então, se você é algo que não está no seu cotidiano, que não é algo que você já ouviu falar, porque não é beterraba, não é cenoura, não é batata, são siglas,
só por aí você já sabe que são aditivos químicos que são utilizados na questão de conservação daquele alimento. Então, algum mal vai trazer para a saúde. Entendi. Ó, que dica importante que a Mariana nos deu aqui, hein? Descascar mais e desembalar menos. É isso? Isso. Muito boa dica, hein? Anota aí, pega a dica. Vamos falar um pouco agora de nutrição na vida espiritual. Por isso que nós convidamos aqui o pastor Heber Salles, que está conosco, né? Ouvimos aqui a Mariana trazer aqui informações aqui que são riquíssimas, que trazem benefícios para o nosso corpo físico. Mas a igreja, que é corpo de Cristo, ela também precisa se nutrir. Sim. E quando nós falamos de uma nutrição na vida espiritual, quais são assim, os cuidados, o que nós devemos fazer, principalmente na vida dos nossos irmãos idosos? Pastor Heber. Amém. Na verdade, assim, para a vida espiritual também tem, né? A instrução está na palavra. Eu queria ler um texto aqui, que está em Mateus capítulo 4, versículo 4, que diz assim: Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O idoso precisa disso. Aliás, todos nós precisamos disso. O que nutre a nossa vida espiritual é a palavra que sai da boca de Deus. Então, quando eu me refiro à palavra que sai da boca de Deus, não é o texto simplesmente, né? A letra simplesmente, mas a palavra que sai da boca de Deus, que é a palavra revelada. Então, nós vamos ouvir a voz do Senhor, aquilo que o Espírito Santo está revelando através da palavra do Senhor. Que alimenta a alma, né, pastor Heber? Que alimenta a alma. Nós precisamos disso. A igreja Maranata tem esse trabalho, né? Você vê que a nossa igreja, a base dela, ela está firmada na Escola Bíblica Dominical. Os nossos cultos, as nossas reuniões, os seminários, tudo está em volta da palavra, e isso sendo trabalhado pela Escola Bíblica Dominical. Por isso a importância, até na vida do idoso, dar essa acessibilidade ao idoso, né? O idoso precisa ter contato diário com a palavra que sai da boca de Deus. Então, o pastor Gedeuti gosta muito de falar assim, né, na escola bíblica, da didática, que é usada na escola bíblica. É para o mundo todo, né, para todas as nações, todas as línguas, todas as faixas etárias. Mas quando se chega na igreja, né, o idoso precisa que essa palavra viva, né, que foi transmitida para o mundo inteiro, seja adaptada até para a realidade cognitiva dele, né? Então, eu me lembrei aqui, nessa pergunta, eu me lembrei de em casa, quando a mãe fazia a sopa ali, né, com a carne, com os legumes, o macarrão. Aí tinha alguém que tinha uma certa restrição, você pega aquilo tudo, bota no liquidificador, bate. É a mesma coisa. Mas para aquela pessoa que precisa, né, de que aquele alimento chegue de uma forma mais, né, adaptada para ele, isso tem que acontecer na vida do idoso, né? A palavra de Deus é que vai nutrir a vida do idoso. Então nós precisamos adaptar esse conteúdo, essa riqueza que vem da escola bíblica, né, para a vida do idoso, né? E isso aí é fundamental para nutrir a vida dos nossos irmãos idosos, na vida espiritual. Maravilha. Está firmada na palavra. Muito bom. A Mariana, ela falou aqui de cuidados para prevenção na saúde relacionados à alimentação apropriada na vida do nosso irmão idoso, da nossa irmã idosa, e ela falou de micronutrientes, macronutrientes. Ela falou uma frase aqui que foi muito boa, né? Descascar mais. E na vida espiritual, pastor Heber, se nós vamos olhar na vida espiritual, o descascar mais, né, significa dizer que para você preparar um alimento, você tem que trabalhar para que ele fique pronto. E não você pegar pronto ali na prateleira. Sim. E nós, como servos do Senhor na vida espiritual, para viver a palavra, nós também temos que trabalhar mais, temos que praticar mais, temos que ler mais a palavra e temos que nos aprofundar nela, né? É o que o pastor Heber está falando aqui, que é tão maravilhoso. A nossa escola bíblica, que acontece todos os domingos, ela não é simplesmente assim, não, a escola bíblica é uma vez por semana. Não. Nós temos a nossa experiência que na obra onde Deus tem nos levado a viver o ensino de cada escola bíblica nos nossos cultos diários. Sim. Todos os dias nós temos as perguntas para responder,
Nós temos o nosso culto de terça-feira em específico, né, da doutrina, e todo culto, uma mensagem que é extraída, uma palavra que é extraída desta escola bíblica. Então, assim, descascar mais, né? Trabalhar na obra vai gerar muito mais nutriente para a vida espiritual. Não é isso? Podemos dizer assim também? Podemos dizer, descascar mais, orar, buscar e receber a informação do Espírito Santo, que é o natural, né? Aquilo que vem da eternidade, aquele que inspirou a palavra. Né? E aquilo que é embalado, vamos dizer, aquilo que é artificial, fugir disso, né? Fugir daquilo que é pensado pela mente humana. Então dá para fazer também uma associação que a Mariana falou. Muito bom. Mariana, vamos voltar para você aqui agora um pouquinho para a gente poder falar um pouco mais sobre a saúde do idoso no quesito nutrição. E tem um item aqui, um tópico, que eu gostaria que você aprofundasse nele para falar para a gente sobre envelhecimento precoce. Sim, o envelhecimento precoce hoje está na vida das pessoas a partir dos 25 anos. Então, hoje você pega jovens de 25 anos que já possuem uns exames laboratoriais ou uma carga de toxinas parecidos com a de um idoso de 60 anos. Então, isso é comum no consultório, você pegar um paciente de 25 anos com inúmeras deficiências nutricionais e com doenças já, ou com como é que eu posso dizer, já com a pré-existência, de fatores que podem levar à doença, já com 25 anos. Então, isso é uma realidade. Se você quiser fazer longevidade, envelhecer com saúde e envelhecer menos ao longo dos anos, você precisa se tratar o mais cedo possível. É cuidar do seu corpo mesmo. Então, isso tem a ver com atividade física, com uma alimentação balanceada, inclusive com a parte emocional e espiritual. Quando a gente fala de longevidade, a parte emocional e espiritual ela tem que estar presente. Certo. Já que ela tocou no assunto espiritual, longevidade, vida espiritual, naquilo que é a nossa realidade diária de buscar ao Senhor. Nós falamos aqui de saúde na vida espiritual. O que o idoso hoje, pastor Hébio, o que o idoso hoje pode fazer para ele se manter saudável espiritualmente? Colocar a mente dele nas coisas do Senhor. Eu separei um texto aqui, que está em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 2, que diz assim: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Um texto tão simples, né? Mas que dá para a gente entender o que o idoso deve praticar. Ele deve colocar a mente dele nas coisas do Senhor, se envolver com as coisas do Senhor, se envolver com a obra. Né? A gente vê assim, eu tenho 2 idosas em casa, minha mãe e a minha tia, que eu cuido delas. E a gente percebe, isso é natural do idoso, né? Com a redução das atividades diárias, né? Parou de trabalhar, fica mais em casa, a mente se volta para se preocupar com filhos, com os problemas, às vezes problemas que não são resolvidos, e a mente fica em volta daquilo, né? Vivendo aquilo de manhã, de tarde, de noite. Isso afeta a saúde do idoso, né? Isso afeta a vida espiritual, isso afeta de uma forma geral. Você vê os idosos às vezes abatidos, pensando nos problemas o tempo inteiro, mas o conselho da palavra é: pensa nas coisas da eternidade, pensa na obra, se envolva com as coisas do Senhor. Você tem energia ainda para trabalhar na igreja, para se envolver com as coisas da igreja? Faça isso. Né? Eu vou até citar um idoso da minha igreja que eu gosto muito. Eu vim pensando nele aqui, até falei com você antes, que é um diácono da minha igreja, o Vandinho. Né? Dá até um abraço para ele aqui, que é um diácono muito querido ali em Araçazuma. Foi diácono, foi diácono no meu período de jovem. Eu fui jovem na igreja, e o Vandim foi o diácono que cuidou de mim. Cuidou de você e de muitos outros, né? Sim. Existem companheiros hoje que são pastores que foram cuidados por ele. Mas você vê Vandim, um homem assim, idoso, na casa do Senhor, um diácono, mas usadíssimo. A igreja espera ele o tempo inteiro, usado em dons espirituais, vai a púlpito, visita, limpa a igreja, ele está envolvido com tudo. Então assim, como a mente dele está o tempo inteiro envolvido com as coisas do Senhor, ele não tem tempo para se abater com as coisas que são da terra, você entende? Ele tem as preocupações dele, sim, com os filhos dele,
com a vida dele particular. Só que o envolvimento dele com a igreja é que mantém a mente dele firme, mantém a saúde dele física, mental e espiritual em dia. Isso é uma bênção. Então, eu acho que esse conselho aqui é tão simples da palavra, né? Um versículo tão simples, mas que eu acho que é uma solução para muitos idosos. Se envolverem com oração, com a palavra, com louvor. Tem agora a TV aí 24 horas, você pode ligar e assistir os programas, se envolver com esses assuntos e não dar espaço para a mente, né? Às vezes pensar em outras coisas que podem trazer abatimento. Exatamente. Olha, muito bom, hein? A dica aí do pastor Heber assista toda a programação que existe hoje nas plataformas digitais, na TV, que são de extrema importância, assuntos diários para a sua vida e saúde espiritual. Estamos chegando ao final aqui deste primeiro quadro, que é um quadro onde nós conversamos um pouco aqui com os nossos convidados, mas não acabou ainda não. Agora nós vamos ouvir aqui algumas perguntas que foram enviadas, vídeos que os nossos irmãos enviam com perguntas destinadas aos nossos convidados para que sejam assim respondidas. É o quadro Esclarecendo. E a primeira pergunta está sendo feita aqui pela nossa irmã Sâmela Souza Machado. Ela que reúne aqui no município de Vila Velha, na igreja de Praia da Costa 3. E a Sâmela vai fazer a sua pergunta. A paz do Senhor, meu nome é Sâmela e tenho uma pergunta. Quando falamos de saúde do idoso, prevenção, quais são os principais nutrientes que estão envolvidos? Obrigado, Sâmela, por enviar a sua pergunta, que é tão importante na participação deste programa. E não vai ser eu que vou responder, não. Quem vai responder a sua pergunta é a nossa convidada especial, Mariana. Eu falo Mariana, mas olha só, até esclarecendo um pouquinho aqui. O nome dela se escreve Maria Ana. A gente junta tudo e fala Mariana ou Mariana, mas quem vai responder é a especialista. E aí, Mariana? A paz do Senhor, Sâmela, tudo bem? Vou te dar uma explicação rápida. Os principais nutrientes que os idosos deverão se preocupar, inclusive fazer exames laboratoriais para saber como estão as taxas, seriam a ferritina, que ela é a proteína que armazena o ferro. Então, como ela é uma proteína que armazena o ferro, quando eu faço a ferritina, eu tenho que fazer o exame de ferro e de vitamina C para eu saber se realmente está tendo uma deficiência de ferro ou não no idoso. Então, esses dois nutrientes, o ferro e a vitamina C, devem estar presentes na vida do idoso. O sódio, potássio e cálcio, eles vão ajudar inclusive na saúde cardíaca. Então, é ideal que se faça uma suplementação, mas toda suplementação deve ser baseada, sim, nos exames, para nós termos uma referência de como está a saúde daquele idoso. Então, sódio, potássio e cálcio. Quando eu falo de cálcio, eu também falo da questão da osteoporose. Então, eu tenho que avaliar também e suplementar a vitamina D, a vitamina K e o magnésio. Então, seriam mais outros nutrientes que estão extremamente ligados na saúde do idoso. Não podemos deixar de falar do zinco, porque o zinco ajuda no equilíbrio da imunidade. Então, a gente sabe que a maioria dos idosos tem uma imunidade mais comprometida, então é um nutriente que tem que fazer parte da vida do idoso. E o complexo B, que está muito relacionado com a questão da memória, do raciocínio lógico. Então, do complexo B, uma das vitaminas, dentre elas, que estão mais relacionadas, é a vitamina B12, mas também não deixamos o ácido fólico, que é a vitamina B9, de lado. Então, seriam esses os principais nutrientes na saúde do idoso. Muito bem respondido aqui pela Mariana, a pergunta da nossa irmã Sâmela. E para quem assistiu o vídeo aí, viu, ela não é idosa, ela é uma jovem, glória a Deus. E a pergunta dela é pertinente, porque certamente ela tem uma preocupação, porque está falando de prevenção e também os idosos da igreja dela, da família. Isso é muito bom. Sua participação é importante, Sâmela, assim como a de todos os irmãos que nos enviam os vídeos aqui com as suas perguntas. A segunda pergunta será feita pela nossa irmã Jaci de Meira Vieira. Ela que reúne na igreja de Vilagem do Sol. Irmã Jaci, pode fazer a sua pergunta. Senhor, aqui é Jaci que está falando da igreja de Vilagem do Sol, da região de Ponta da Fruta, da igreja do pastor Rogério Grifo. Tem uma pergunta a fazer.
todo idoso terá osteoporose? Irmã Jaci, muito obrigado por enviar a sua pergunta. Mais uma vez, vamos chamar aqui a Mariana para poder dar todo o esclarecimento necessário. A paz do Senhor, irmã Jaci. Nem todo idoso terá osteoporose. Então, essa afirmativa, como você vê muito nas redes sociais hoje, ela está incorreta, apesar da maioria dos idosos terem osteoporose. Mas é justamente pelo aquilo que a gente já havia falado. Antigamente não existia essa questão de prevenção. Então, hoje a gente já consegue fazer prevenção para que os nossos futuros idosos não tenham osteoporose. Então, essa prevenção ela pode começar na gestação, mas ao longo da sua vida você pode, inclusive por exames de sangue, saber se você tem uma tendência de desenvolver osteoporose ou não. Lógico, a partir dos 40 anos é necessário fazer densitometria para saber se há algum nível de osteopenia ou osteoporose já iniciada, principalmente em mulheres, porque mulheres na menopausa têm uma tendência maior de terem osteoporose. Mas, ao longo da vida, nós temos alguns exames laboratoriais, exames de sangue, que a gente consegue avaliar se há uma predisposição desse paciente ter osteoporose ou não. Então, seriam o cálcio sérico, o cálcio iônico, a vitamina D, o magnésio, mas também um exame chamado paratormônio, que ajuda na regulação tanto da absorção quanto na distribuição desse cálcio. Então, seriam exames que você consegue fazer ao longo da vida para saber se você tem algum tipo de predisposição e começar a regular, a melhorar os níveis desses nutrientes no seu corpo para evitar uma possível osteoporose. Muito bem respondido aqui pela Mariana. Eu quero complementar a pergunta, Mariana. Você falou aí dos exames, né, alguns específicos. Neste caso, como que faz para solicitar esses exames? Qual é o primeiro passo? Procura o geriatra? Procura algum especialista? Como é que faz? Não, o idoso geralmente é com um geriatra, mas qualquer médico pode fazer essa solicitação de exame. Qualquer médico, qualquer nutricionista. Eu mesmo trabalho muito com prevenção e trabalho com pacientes que têm doenças autoimunes ou que estão com alguma patologia, que estão com um quadro mais grave, vamos dizer assim. Então, os meus pacientes mesmo, eles fazem exames a cada 3 meses, para a gente conseguir identificar e melhorar a saúde desse paciente. Mas todo e qualquer nutricionista ou médico pode fazer a solicitação desses exames. Ótimo, já está respondido, esclarecido aqui, toda dúvida que foi aqui colocada para nossa irmã Mariana. E tem uma terceira pergunta agora. Essa pergunta é de cunho espiritual, vai ser respondida pelo pastor Heber, e quem vai fazer essa pergunta é a nossa irmã Márcia dos Santos Fonseca Lopes. Pode fazer a sua pergunta, irmã Márcia. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Márcia, eu faço parte do ministério do pastor Charles, aqui da igreja do Morro da Lagoa, em Ponta da Fruta. E a minha pergunta para o pastor é: como prevenir enfermidades espirituais na vida de uma pessoa idosa? Obrigado, irmã Márcia. Eu esqueci de falar de qual igreja que ela é. Igreja de Morro da Lagoa. Fica aqui no município de Vila Velha. A nossa irmã Márcia reúne lá na microrregião de Ponta da Fruta. Obrigado pela sua pergunta, que vai ser respondida pelo pastor Heber. A paz do Senhor, irmã Márcia. Eu acho que a assistência não é somente assistência, irmã Márcia, mas a assistência contínua. O idoso precisa de uma atenção contínua na sua caminhada, na sua vida espiritual, ser percebido na igreja, ter toda uma atenção voltada para ele. Às vezes a gente olha um idoso na igreja, e geralmente os idosos da igreja são pessoas muito espirituais, de oração, pessoas que têm às vezes uma história na igreja, né, experiências gloriosas com o Senhor, e às vezes a gente comete um erro, uma falha na igreja. A gente dá atenção para tantas pessoas, né? Dá atenção para o novo, dá atenção às vezes para alguém que está passando por uma dificuldade espiritual, para um jovem, para um adolescente. A gente está naquela correria da igreja e os idosos são quietinhos da igreja. Quando você vê um idoso na igreja, ele fica sentadinho ali, ele não fica pedindo muita atenção, ele não fala com as pessoas, ele fica ali. Mas ele tem necessidades. Às vezes ele não fala porque ele não quer dar trabalho. E ele precisa ser percebido. O idoso precisa de alguém que esteja ao lado dele, que converse com ele, que visite
né? O idoso precisa ser visitado, às vezes semanalmente, dependendo do grau de suporte dele, ele precisa ser visitado toda semana, ou de 15 em 15 dias, ou 30 dias, mas o idoso sempre tem que ter essa assistência, um abraço, né? Ouvir o idoso, a gente precisa sentar com o idoso e ouvir as queixas dele espirituais, ele tem queixas espirituais, às vezes ele quer desabafar, às vezes ele quer conversar um pouco, e a igreja ela é excelente para isso, né? Eu me lembro de uma situação particular minha, né? Eu era um jovem obreiro ainda na igreja, né? Não era casado ainda, tinha meu grupo de assistência, e tinha uma idosa na igreja que ela tinha 95 anos, e ela era sozinha, tinha um filho que morava no mesmo terreno, e eu fazia uma visita toda semana para ela, toda semana. Sentava, chegava mais ou menos umas 8h30, e ia dando 10 horas da noite, ela não deixava ir embora, porque ela estava falando ainda. Mas eu fazia isso toda semana. E quando terminava a visita, ela estava muito feliz, recebia a oração, e ainda jogava os bombonzinhos assim no bolso do meu paletó. Toda visita tinha uns bombonzinhos que ela guardava, esperando aquela visita. Às vezes não tinha nem diálogo com a própria família, mas o fato de ter alguém da igreja para escutá-la, para ouvi-la, para orar por ela, isso para ela era extraordinário. Então o idoso precisa ser acompanhado. A própria igreja tem o seu trabalho de acessibilidade que aborda os idosos, né? É importante que você leia sobre isso. Há um trabalho já desenvolvido, um material já desenvolvido, né? Eu até peguei aqui o nome da apostila, né? Ou de um livro que foi criado, que são Diretrizes de Acessibilidade para Acolher os Idosos na Igreja. Então a igreja já tem esse material que você deve ler, você deve levar para a sua igreja, você deve implantar isso lá. Isso será uma bênção para os idosos e para a vida espiritual deles na sua igreja. Muito bom. Quero aproveitar essa dica aqui do pastor Hebe, desse material que nós temos já, que é disponibilizado para as igrejas, e direcionar aqui para os nossos irmãos que são diáconos. Sim. Muitos deles responsáveis de grupo de assistência, já têm esse zelo e esse cuidado com os nossos irmãos idosos. É importante você tomar o conhecimento de toda a informação que está ali descrita em todo este material. Pastor Heber, você fez uma menção aqui que é muito importante, desse cuidado na vida espiritual. E eu me recordo aqui de um trabalho que eu fiz no ano passado na igreja com os diáconos. Eu chamei os diáconos e falei com eles assim: nós vamos fazer visitas aos idosos. Eu, junto com vocês, nós vamos na casa de todos os idosos e nós vamos lá, mas não vamos lá para pregar para eles. Nós não vamos lá para poder, vamos lá, vamos preparar um texto, vamos levar uma mensagem. Não. A nossa ida era sentar e ouvir. Nós fizemos isso com os idosos. Maravilhoso. Chegamos na casa deles e me recordo de algumas experiências que nós vivemos ali, de idosos que nós sentamos ali e eles estavam já esperando assim: tá, começa a visita, cadê a mensagem? Não, nós viemos te ouvir. E aquela experiência ela foi maravilhosa, porque nós passamos a ter conhecimento de informações que nós não tínhamos ainda conhecido. Por mais que a gente tinha vivência com esses idosos, é o que você disse. Eles entram, ficam caladinhos na igreja, né? Muitas vezes ali não tem as oportunidades Sim. de se expressarem, né? Mas não quer dizer que eles não têm o que falar. Pelo contrário, é nessa visita que nós tivemos o conhecimento de muitas informações e que nos fizeram sair da casa deles renovados. Foi uma bênção maravilhosa, né? Eu me recordo de ter entrado lá na casa dos nossos irmãos, né? O Tarcísio, a irmã Dirce, que são os idosos, alguns deles, né? Estou citando, vou citar todos não porque são muitos, mas alguns que nós visitamos e saímos de lá com experiências riquíssimas que eles nos contaram. Do momento de quando eles ainda eram novos, né? Como eu até brinquei ali com o seu Tarcísio, por exemplo, né? Que é um idoso da igreja lá de Balneário de Ponta da Fruta 2. E falei bem assim, aí, tava os dois, né? O casal, o Tarcísio e a irmã Maria. Falei assim, como é que vocês se conheceram? Aí eles começaram a rir, né? Ele brincou, falei, ela veio atrás de mim, eu era bonitão e tal. E aí começaram a contar, e ela falou assim, não era muito bem assim não, você que foi atrás de mim e tal. E começaram a contar, e no meio da conversa que eles contaram, eles falaram da experiência que eles se decidiram na presença do Senhor, se batizaram, depois daquele momento especial de terem conhecido a obra, e ali eles passaram a viver uma experiência. E no meio da visita começaram a chorar, e nós chorando junto com eles,
e foi algo extraordinário e maravilhoso. Me recordo, como eu falei aqui, da nossa irmã Dirce também, que tem 90 anos de idade, uma senhora que tem limitações, né? Ela não escuta em um ouvido e escuta muito pouco no outro. Quando ela está no culto, e geralmente ela não falta culto, não. Quando ela está no culto, eu olho para a turma lá do som e falo assim, hoje aumenta um pouquinho aí o volume para a nossa irmã Dirce participar do culto. Coloca ela próxima ali de uma caixa de som e ela participar do culto. Nessa visita que nós fizemos para ela, foi algo maravilhoso também. Ela nos contou uma experiência que, ainda que ela não escute, ela chamou a filha dela e falou bem assim, os irmãos estão lá fora cantando, tá tendo a serenata para mim. E a filha dela, que escuta muito bem, falou, não, mãe, não tem ninguém não. Tem, eu tô ouvindo. Maravilha. Não, então nós vamos lá ver. Aí saíram. Quando elas saíram, aí ela falou, viu? Tá mais forte agora, eles estão aqui mesmo. A filha dela entendeu, são os anjos do Senhor que estão aqui e estão cantando. Porque a filha viu que não tinha ninguém da igreja ali, mas os louvores chegaram aos ouvidos dela. E ela depois contou, né, mãe, você está ouvindo os anjos do Senhor cantando. Maravilha. E foi algo maravilhoso e extraordinário. Então esta palavra aqui que o pastor Heber trouxe a respeito dos idosos é muito importante. Às vezes ele está no culto, está quietinho, mas não quer dizer que ele não tem o que contar, não tem a sua experiência. Pelo contrário. Então, leia lá todo o material e tome uma atitude nova. Vamos aproveitar que já está no novo ano e vamos fazer algo novo. Vamos assistir melhor os nossos irmãos idosos. Estamos chegando aqui ao final deste quadro, que é um quadro onde nós falamos com os nossos irmãos que enviam suas perguntas, deixando as respostas, esclarecendo todas as dúvidas que são enviadas. O próximo quadro que nós abordamos aqui é o quadro Curiosidades. E a nossa convidada especial de hoje aqui, Maria Ana, ou Mariana, como eu estou chamando ela aqui, ela vai nos contar um pouco a respeito de algum assunto que é uma curiosidade. Você sabia que a deficiência de vitamina B12 pode causar esquecimento, falta de concentração, formigamento nos membros, mãos, pernas, braços, pode causar queda de cabelo, mas pode inclusive aumentar os quadros de ansiedade, que estão cada vez mais comuns, tanto na juventude quanto nos idosos. Então, por muitas vezes, esses sinais, esses sintomas são confundidos com algumas doenças. Então, fica a dica de hoje. Faça o seu exame de vitamina B12, avalie se realmente há uma deficiência ou não. Existe um parâmetro de referência, que é uma estatística, mas existe uma dosagem ideal de vitamina B12, que seria entre 600 e 800. Então, fez o exame, sua vitamina B12 está entre 600 e 800, significa que você está dentro da faixa de normalidade. Não está dentro desses valores, procure um nutricionista ou procure um médico, que ele vai conseguir te ajudar e você verá como esses sinais e sintomas irão melhorar na sua vida. Muito bom, glória a Deus. Agora nós vamos para o quadro Hora do Recado e vamos assistir aqui os vídeos dos nossos irmãos que vão deixar aqui os seus recados. Meu nome é Bernardo, eu vou deixar um recado para todos os idosos. Estou com muito saudade da minha avó, todo mundo que eu tenho na minha vida. Que vocês desejam um ano novo para vocês. Senhor Jesus, me chamo Ana Clara, sou da Igreja Cristã Maranata de Balneário 2. Quero mandar um recado muito especial para minha avó Matilde e meu avô Paulo, e também para minha avó Tereza e para o meu avô Zé. Amo muito eles. Um abraço muito grande para vocês. E também não posso me esquecer dos idosos da minha igreja. Amo muito vocês também. Um abraço para vocês. Que vocês estejam sempre com saúde. Que Deus abençoe vocês. Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu sou o Vinícius. Estou como diácono aqui na Igreja Terra Firme, em Rio das Ostras, no interior do Rio de Janeiro, no ministério aqui do pastor Cláudio Elberg. E nós temos uma experiência maravilhosa. No início de 2023, nós iniciamos um trabalho de acessibilidade, utilizando o material de acessibilidade com os idosos da Casa do Senhor. E para a gente foi uma experiência maravilhosa. Podemos aprender grandiosamente com eles. Eles não só respondiam às perguntas, mas eles sempre tinham algo a acrescentar, uma palavra sábia para acrescentar, uma revelação diferente que nós aprendemos juntos ali, um grande momento de experiência. Esse trabalho continua até os dias de hoje. Para a gente é uma grande alegria trabalhar com eles. Um grande abraço e a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Estou aqui com a irmã Tânia Messias,
da Igreja de Santarém, em Natal, do Ministério Pastor Almir. E ela tem uma mensagem para os idosos nesta obra. Que fiquem firmes nesta obra, porque vamos para o céu juntos com o Senhor. Amém? A paz do Senhor. A paz do Senhor. Irmãos, a paz do Senhor. Sônia Messias, Natal, Rio Grande do Norte. Faço parte do Ministério Pastor Almir. Há quanto tempo? 30 e poucos anos. Permaneço nessa obra até agora. Firme, batalhas enfrentamos, vencemos cada uma delas. Estamos aqui de pé, glorificando o nome do Senhor pelas vitórias e permaneça assim, firme até o fim. Seremos vitoriosos e alcançando a vida eterna. Permaneça fé, confiando que nós venceremos a eternidade. A paz do Senhor. Glória a Jesus, que maravilha poder assistir aqui, ver os nossos irmãos deixando os seus recados. Você também quer deixar o seu recado? Está aparecendo um QR Code agora aqui na tela. Esse QR Code, você vai pegar o seu celular, vai apontar a câmera do seu celular para ele e aí ele vai te direcionar para uma página onde você vai enviar o vídeo. Que vídeo? O vídeo que você vai gravar, um recado que você vai mandar para o seu avô, para a sua avó, para o tio, para a tia, para a mãe, para o pai ou para o idoso da sua igreja. Ou você, meu irmão e minha irmã, você é idoso, você é idosa, você também pode deixar o seu recado. Manda um videozinho seu, deixa aqui o seu recado. Vai ser muito bom poder participar com você aqui do nosso programa. E estamos chegando ao final, agora sim, encerrando o nosso programa neste episódio de hoje, onde nós falamos dessa nutrição que traz prevenção de doenças na saúde dos nossos irmãos idosos. E quero agradecer aqui a participação da nossa irmã Maria Ana, seja muito bem-vinda e obrigado por ter participado conosco. Eu que agradeço, é um verdadeiro prazer estar aqui falando. Obrigada. Amém. Pastor Heber, muito obrigado pela sua presença e voltem mais vezes, na verdade os dois, né? Pastor Heber, obrigado, hein? Amém, eu agradeço também o convite, sempre é bom participar. Amo os idosos da minha igreja, eles sabem disso e é um prazer imenso participar de um programa tão maravilhoso como esse. Glória a Deus! Assim chegamos ao final do nosso programa. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar. E se você ainda não é inscrito no canal da Igreja Cristã Maranata, aproveita agora e se inscreve. Obrigado pela sua participação e até breve.